Você já sentiu que o seu cérebro está em nevoeiro? Sabe aquela sensação de estar exausto, mas não conseguir descansar? De querer focar, mas se distrair com o zumbido de uma mosca? A gente vive numa era que glorifica o estar ocupado. Mas a verdade que talvez ninguém te contou é que sua biologia não foi feita para esse ritmo. Nós estamos hackeando o nosso próprio sistema nervoso com dopamina barata, comida processada e barulho constante. E o resultado? Ansiedade, falta de propósito e uma fragilidade emocional que nos quebra ao menor sinal de pressão. Mas e se eu te dissesse que o manual de instruções da sua mente foi escrito há milhares de anos? E se a ciência moderna tivesse apenas descobrindo agora o que profetas e sábios já praticavam no deserto? Hoje nós não vamos falar de religião como um conjunto de regras chatas. Vamos falar de prática. Eu vou te mostrar 7 hábitos extraídos diretamente da Bíblia que a neurociência confirmou serem os gatilhos mais poderosos para reprogramar o seu cérebro. Não é mística, é biologia. Vamos sair do modo sobrevivência e ativar o modo propósito. Se você aplicar isso, não vai apenas melhorar sua rotina, você vai mudar a estrutura física da sua mente. O primeiro hábito é o mais difícil para a nossa geração, o silêncio intencional. Na Bíblia, vemos um padrão claro. Antes de qualquer grande movimento, existe o deserto. Jesus, diversas vezes, retirava-se para lugares desertos e ali orava. Isso está em Lucas 5,16. Ele fugia das multidões não porque as odiava, mas porque precisava calibrar a mente. A neurociência chama isso de ativar a rede de modo padrão, ou Default Mode Network. Quando você elimina o ruído externo e as distrações, seu cérebro para de processar dados de entrada e começa a processar dados internos. É na solitude que a criatividade floresce e a ansiedade baixa. Comece com 15 minutos, sem celular, sem música, sem podcast, apenas você e seus pensamentos diante de Deus. No início vai ser desconfortável, mas é nesse silêncio que você volta a ouvir a sua própria voz. Hábito 2. Sono sagrado. Existe uma história fascinante em 1 Reis 19. O profeta Elias estava deprimido, ansioso e pedindo para morrer. Sabe o que Deus fez? Não deu um sermão, nem uma nova missão. Deus enviou um anjo que lhe deu comida e o fez dormir. O Salmo 127 diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso é ciência pura. Durante o sono profundo, ocorre uma limpeza através do sistema linfático. É como se um caminhão de lixo passasse no seu cérebro, removendo neurotoxinas acumuladas durante o dia. Sem dormir, você literalmente intoxica sua mente, aumentando o risco de burnout e depressão. Descansar não é preguiça, é manutenção divina. Terceiro hábito, atividade física. Muitos acham que a Bíblia só cuida da alma, mas Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O corpo não é um táxi para o seu cérebro, eles são um sistema único. Quando você se exercita, libera BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Pense no BDNF como um adubo para os seus neurônios. Ele facilita novas conexões. Quer ter mais fé e clareza mental? Suar a camisa pode ser tão espiritual quanto ler um livro. Deus te fez para o movimento, não para a inércia do sofá. Quarto hábito, o que você come. Lembra de Daniel na Babilônia? Ele rejeitou as iguarias do rei, vinhos e carnes pesadas, preferindo legumes e água. O resultado? A Bíblia diz que ele ficou 10 vezes mais sábio que os magos do rei. Hoje sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. Cerca de 90% da sua serotonina, o hormônio do bem-estar, é produzida lá. Se você só come lixo ultraprocessado, está inflamando seu corpo e, consequentemente, inflamando seu humor e sua capacidade cognitiva. Comer limpo é um ato de adoração e inteligência. Quinto hábito, pare de reclamar. O povo de Israel ficou rodando 40 anos no deserto numa viagem que duraria semanas. O motivo? Murmuração, reclamação constante. A Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Neurocientificamente, reclamar treina seu cérebro para ver o negativo. É o viés da negatividade. Mas a gratidão faz o oposto. Ela libera dopamina e ocitocina. Treinar a gratidão é literalmente construir novas estradas neurais que te tornam mais resiliente à dor. Reclamar te mantém escravo do problema. Agradecer abre portas para a solução. Sexto hábito, vença o prazer imediato. Houve um homem chamado Esaú,
que vendeu seu direito de herança, algo eterno e valioso que podemos representar como uma conquista a longo prazo, por um simples prato de lentilhas, que podemos representar como o prazer imediato. Quantas vezes nós vendemos o nosso futuro por 30 minutos de rolagem no TikTok ou por um prazer momentâneo? O sucesso, biblicamente e biologicamente, depende da sua capacidade de adiar a gratificação. Isso fortalece seu córtex pré-frontal, a área responsável pelo autocontrole e planejamento. A Bíblia nos ensina a semear para colher depois. Quem vive pelo agora, sacrifica o sempre. Treine seu cérebro para amar o processo, não apenas o prêmio. E por último, o hábito master, leitura profunda. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, a instrução para o sucesso é clara. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Note a palavra medita. Não é ler por alto. A leitura profunda aumenta a conectividade do cérebro e a reserva cognitiva. Ler as escrituras não é apenas absorver informação moral, é expor sua mente à mente do Criador. É baixar um software de sabedoria que roda em segundo plano, guiando suas decisões difíceis. E talvez você esteja pensando, isso é muita coisa para mim. E é aí que entra a graça. Você não precisa ser perfeito amanhã, mas entenda uma coisa, o mundo está desenhado para te deixar fraco, distraído e doente. Esses hábitos são as armas da sua resistência. Deus não te criou para viver reagindo a notificações, cansado e sem rumo. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Como dizem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando você cuida do seu sono, do seu corpo e da sua mente, você não está sendo egoísta. Você está afiando a ferramenta que Deus quer usar. A transformação começa na mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Escolha um desses 7 hábitos para começar hoje. Não tente todos de uma vez, apenas um. E agora eu quero saber quem está comigo nessa jornada de retomar o controle da própria vida. Se você chegou até aqui e decidiu mudar, escreva nos comentários. Eu assumo o controle da minha vida. Vamos confundir a estatística e viver o propósito real. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Precisamos levar esses conhecimentos para o máximo de pessoas possíveis. Envie para seus amigos e familiares para que a gente não seja engolido por esse estilo de vida moderno que só nos leva ao fracasso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Deus abençoe.